Olá pessoal, boa noite. Deixa eu arrumar aqui a minha câmera. Eu tô um pouquinho atrasada hoje, tô um pouquinho fora do horário. A gente tá aqui toda segunda-feira às 9h30. Para quem tá pela primeira vez, para quem não me conhece, deixa eu me arrumar. Eu sou Jéssica Costa, eu sou fundadora da Mamãe Mulher. Laine, boa noite, seja bem-vinda. É a primeira vez que você tá aqui? Eu sou fundadora, Sidney, seja bem-vindo, boa noite. Eu sou fundadora da Mamãe Mulher, uma empresa de consultoria aos pais na criação dos seus filhos. A gente usa a disciplina positiva como base. Oi, Dan, Mila, o pessoal que está entrando aí. Algumas pessoas me perguntam exatamente o que é que a gente faz, né? Eu sempre digo que a gente trabalha. Seja bem-vinda, primeira vez, você é mamãe de primeira viagem, segunda de terceira. A gente trabalha aqui com pais, seja a primeira, segunda, terceira, quarta viagem, mas pais que querem se informar um pouco mais, que querem melhorar um pouco a sua criação com seus filhos. A gente usa a filosofia chamada disciplina positiva, que é um equilíbrio entre autoritarismo, que é diferente de autoridade, bacana, e a permissividade, que é quando a gente perde um pouco essa autoridade que a gente precisa ter, né? Então a gente trabalha com cursos, o coach que eu faço com os pais e consultoria do sono, que eu também sou consultora do sono. Hoje a gente tem um assunto aqui bem interessante, a gente vai começar a entrar um pouco agora até mais em criação. Até então a gente estava falando muito da fase gestacional, daqueles primeiros 2 anos. Para quem acompanha, a gente está aqui toda segunda-feira, 9h30, a gente veio falando desde o primeiro trimestre, segundo, terceiro, e aí a gente já começa a chegar um pouco, entrando um pouquinho no assunto de criação mesmo. E aí tem um tema que eu costumo falar nesse sentido de mãe amor que cuida e pai amor que protege. Camila, seja bem-vinda, boa noite. Foi um tema bem bacana, foi um tema que deu bastante discussão no grupo. Eu tenho um grupo no WhatsApp das mães. No final eu deixo meu telefone para quem quiser participar. Oi, boa noite, seja bem-vindo, Camila. É a primeira vez aqui com a gente? Pela fotinha não consegui reconhecer se é a Camila que eu tô pensando ser. Mas foi interessante porque, seja bem-vinda, aqui é um grupo para educação dos filhos. A gente tenta abordar assuntos para melhorar a nossa relação e nossa criação com os filhos, né? E hoje a gente vai falar desse tema, exatamente o que é que seria esse amor que cuida, amor que protege. Foi uma discussão bem bacana. A gente tem um grupo só de criação e tem um grupo que estaria ali um pouquinho antes da criação, e tem um grupo da cegonhinha, que mamãe Carol, que tá aí, o papai, ainda não participaram dessa polêmica discussão, mas elas começaram a perguntar: como assim? Por acaso os dois não amam, e os dois não cuidam, e os dois não protegem? Como assim a mãe é um amor que cuida? Porque o pai também não cuida? E como que o pai é um amor que protege? Por acaso a mãe também não protege? E aí eu vou trazer essa reflexão para vocês em 3 tópicos, 1, 2, 3, 4. Em 4 tópicos, para a gente tentar entender o que é que seria uma pessoa que tem esse cuidar e o outro que tem o proteger. Para isso a gente vai entrar numa primeira reflexão, que é essa igualdade entre os sexos. A gente quando fez, eu digo a gente, né, porque quando a gente fez o curso de psicologia perinatal, psicologia da gravidez, a gente passa um pouco por esse entendimento do papel do pai e do papel da mãe. Então a gente tem que entender, quando a gente fala de igualdade entre sexos, que exatamente a gente está falando de pessoas diferentes. Então, se fossem as mesmas pessoas, não seria homem e mulher, né? Então, se já são pessoas diferentes, a gente não pode estar querendo que elas tenham o mesmo resultado, né? Vamos dizer assim, a mesma sensação, o mesmo sentimento, a mesma emoção, a mesma percepção. Então, tem um livro, né? Mulher é de Vênus, Homem é de Marte. Existem inúmeros livros e literatura já para mostrar essa realidade, porque existe uma realidade. A gente não pode querer achar que é igual, né? Então essa parte de igualdade entre os sexos, a gente briga, né? As mulheres há muitos anos aí já vem brigando por essa igualdade profissional, por essa igualdade na empresa, mas a gente sabe que a gente não vai ter essa igualdade de uma forma ampla, porque nós temos, obviamente, nós somos estruturas diferentes, né? Nós somos seres diferentes, né? Fomos criados, né,
E nós somos diferentes, o homem e a mulher. Então existe toda uma fisiologia, uma percepção de contexto, de mundo, de valores, de crenças. Existe um outro contexto. E aí quando a gente vai para um outro tópico, que é exatamente toda uma geração, se a gente for bem na antiguidade, aí eu estou falando lá, ó, antes de Cristo, qual era o papel do homem, qual era o papel da mulher. É claro que... Ô, Ju, seja bem-vinda. Eu não queimei sutiã, pai do meu filho nos abandonou há 13 anos. Mãe... Ai, Camila, não consegui entender. Mãe é mãe. A gente não vai estar comparando, é claro, a nossa atualidade com antes de Cristo, até porque já tem muitos historiadores e filósofos dizendo que a gente já está começando a... já está nascendo uma nova sociedade, que é chamada da sociedade tecnológica, né? Então a gente está saindo da sociedade industrial e a gente já começa a ser a sociedade do pensamento, a sociedade tecnológica. Talvez seja um outro periscope, né? É a mudança do mercado, é a mudança das pessoas. Mas a gente não vai comparar, mas só para que a gente venha trazendo uma cronologia, né? O homem antigamente, aquele homem da caça, aquele homem do trabalho, aquele homem do labor, vamos dizer assim. E a mulher sempre com esse sentido da casa, do cuidado, enfim, olhar até para os outros e não olhar para ela. Ela olhava para o marido, para os filhos e não olhava para ela. É claro que a gente vai dar um verdadeiro salto na história e aí a gente vai chegar na época das nossas mães, né? Não vamos chegar ainda já nos dias de hoje, mas as nossas avós, subindo ainda uma certa geração, as nossas avós ainda tinham um pouco dessa, né, antiguidade, dessa mulher que estava com o olhar para casa, com o olhar para a família, com o olhar para ela, ainda entre aspas, e o homem sempre com essa percepção de ser o lavrador da casa, né, de ser o cuidador, de ser o protetor, e a mulher cuidava da família. E aí a gente já vai cair uma geração agora, a gente vai para nossas mães. As nossas mães já mudaram, a geração das nossas mães 50, 60, já muda, já tem uma outra realidade, já vem todo o movimento feminista. Oi, mãe de Lila, seja bem-vinda. Já vem todo esse movimento feminista, já vem toda essa a sociedade começa a falar, as mulheres começam a falar, esse movimento, né, que é de dentro para fora, começa a acontecer e as mulheres começam a se posicionar no mercado. As mulheres começam a se posicionar de uma forma mais estratégica, começa a se posicionar no mercado de trabalho, depois na sua casa, depois já começa a ter uma certa igualdade dentro da sua casa. Então as nossas mães já têm um reflexo e muitas, né, a gente já conhece muitas que já eram donas da casa, já era a pessoa que botava essa comida para dentro de casa. A gente já consegue ver muita coisa nessa geração de 50, 60. E aí vem nós, né, 70, 80, 90. Já somos fruto de uma geração onde a mulher já tem um posicionamento no mercado de trabalho. Ela já tem um posicionamento diferente até com o marido, com os filhos, na empresa. A gente já tem um homem que sempre foi posicionado, que sempre foi aquele caçador. Ele traz isso com ele, né? Assim, passa a geração, de geração em geração, o homem sempre tem essa coisa do caçador de ser. E a mulher é quem sobe essa forma de ser. Na verdade, a gente mudou a forma de ser, de se posicionar. Nós éramos uma pessoa e passamos a ser outra. E o que é que isso tem a ver com os tempos de hoje? O que é que isso tem a ver com pai? O que é que isso tem a ver com mãe? Porque a gente está falando de toda uma história, de toda uma... Isso é mais do que geração, esse é o mundo, né? Desde que o mundo é mundo, desde que, não sei, desde que a gente conhece história, pelo menos, e livros, e Bíblia, para quem lê. Então, desde que o mundo é mundo, a gente tem um homem com esse posicionamento do caçador, né? Sempre tem essa comparação do homem ser caçador, do homem ser o protetor da casa, de proteger a sua família. E a mulher de ter esse perfil, que seja questão de cultura. Desde cedo crescemos com a ideia da mãe cuidar. Exatamente essa é a reflexão. Isso é cultural. E é cultural porque vem, ó, milênios. A gente está falando de toda uma vida, de toda uma história. É milenar.
né? É uma história milenar. Então, atravessa geração, 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 geração em geração, e a gente chega nos tempos de hoje. E aí a gente faz uma reflexão. Nós que somos os pais da atualidade, que somos os pais dessa sociedade intelectual que já está sendo dita por alguns historiadores, nós fomos educados como? E aí a gente vai trazer toda essa cultura milenar, a gente vai trazer ela para hoje, e aí vamos olhar como é que Jéssica foi criada, como é que o irmão da Jéssica foi criada. Olha, acho que tem alguém entrando no periscope errado, arrebenta, eu não sei se você está no periscope certo. Aqui a gente está falando de criação de filhos, né? Então, a gente vai trazer para hoje essa cultura. Então, a gente olha os pais hoje, né? Não, os pais ontem, né? A gente foi criado, a gente está falando dos nossos avós hoje, né? Então, os pais de ontem criaram o homem como? Como é que criaram essa menina? A menina, ela sempre brinca, brincadeiras de comidinha, brincadeiras de casinha, brincadeiras da boneca. O homem está sempre brincando com arma, está sempre brincando de carrinho, de guerra. E aí a gente pode até enveredar para um outro caminho, né? Do homem estar sendo criado, entre aspas, para ser o homem, né? E aí a gente vai entrar até numa outra vertente aqui que é melhor nem entrar. Do homem está sendo criado para procriar e para ser o grande pegador da sociedade. E a mulher, ela sempre é criada, a maioria pelo menos, Laurinha vai jogar bola com o pai. Tem que ser, tem que ser. E a mulher, ela é criada como? Como é que nós, os pais que estão hoje com seus filhos, né? Nós hoje temos esse desafio, nós estamos criando a geração de amanhã, mas como é que nós fomos criadas? A grande maioria, pelo menos, a menina, ela foi criada com certo recato, ela foi criada com bastante... era recatada, né? A gente não tem... existe uma diferença da criação, existe uma forma de criar diferente. Até em pequenas coisas, como o horário de você acabar a brincadeira, o horário de você ir para casa, os amigos que você se relaciona, com quem você sai, para onde você vai. Os pais já começam a mostrar isso desde cedo. Criança, a gente está falando de criança ainda, né? Então, quando a gente pega essa criança que teve essa criação, essa educação, essa cultura, que é milenar, a gente chega nos dias de hoje. E aí se me perguntam, como assim então mãe cuida e pai protege? Isso é reflexo da cultura que nós vivemos, isso é reflexo da cultura que a gente vive. É intrínseco, nós vivemos isso, a gente veio dessa cultura, a gente veio desse berço. O menino, ele cresceu vendo o pai, a maioria, né? Tem as suas exceções, mas vendo o pai trabalhando, vendo o pai saindo para trabalhar, trazendo a comida, entre aspas, vendo a sua mãe cuidando da casa. A gente viu isso nos pais, a gente não via o pai fazendo os serviços domésticos, a gente só via a mãe fazendo serviços domésticos. Era a mãe que chegava do trabalho e ainda ia arrumar a casa, lavar, passar, cuidar da criança. E o pai não. O pai, para ele já fez o que ele deveria fazer, né? Quer trabalhar, quer trazer o sustento da casa, quer trazer a segurança, quer prover o melhor para a família, trazer educação, garantir o melhor, né? Também não vamos entrar no que é melhor para cada um, mas o porquê que isso acontece? Porque eles foram criados assim. Então a gente vai subir uma árvorezinha. Por que que a mãe hoje, ela faz as coisas da casa? Por que que ela arruma as coisas da casa? Porque assim que ela viu a mãe dela fazer, a mãe, a irmã, a tia, a prima, todos ao seu redor fazem isso. E por que que o homem, quando chega em casa, não faz nenhuma atividade doméstica? Ele trouxe isso com ele. Essa bagagem que ele trouxe da mãe, que ele trouxe do pai, que a mãe trouxe da mãe, que a mãe trouxe da outra mãe, e a gente vai chegar lá antes de Cristo novamente. É toda uma cultura milenar que está se trazendo e que hoje até a nossa geração está começando a quebrar isso. Está começando a ter o senso de divisão. A gente precisa dividir, né? É diferente independência de interdependência. A gente precisa dividir os papéis, porque essa mãe hoje trabalha, porque esse pai hoje trabalha.
A gente não vai falar de cargos e salários, de divisão de cargos e salários, porque o importante é que os dois trabalham. Então os dois têm que chegar em casa e os dois têm que somar. E os dois vão ter que dividir. Mas por que que não divide? A gente sabe que 90% ou até mais não divide. Não divide porque esse homem não foi criado para ser assim. Ele não foi educado para ser assim. E às vezes a gente quer tirar algo de uma pessoa que ela não sabe, que ela não foi educada. Não que tenha sido um erro dos pais, né? A gente não pode falar, errado então foram os meus sogros, né? O sogrinho e a sogrinha educou errado. Não, porque eles também foram criados assim. Então eles passaram, os avós ensinaram assim, e assim a gente vai passando até chegar na nossa realidade hoje, né? A nossa contemporaneidade é quem está quebrando esse tabu. E hoje a gente vê os homens cuidando da casa, tem alguns homens que, algumas famílias que é a mãe que trabalha e é a mãe que traz esse sustento, e o pai está em casa cuidando do filho. Né? Então a gente já começa a ter um pouquinho de amadurecimento desse papel. Mas eu trago essa questão que a gente às vezes não entende. Por que que o homem não faz nada? Por que que ele não faz nada? Existe todo um reflexo cultural, existe todo um passado com que ele viveu, né? E algumas mães perguntaram, mas quando você quer, você faz. Então a gente pode falar, então ele não faz porque não quer. É muito difícil você fazer uma coisa quando você não foi ensinada para fazer essa coisa, né? É muito difícil o homem tomar a iniciativa de fazer uma coisa quando ele passou toda a sua vida, né, toda a sua história, todo o seu passado, sem ver aquilo, sem fazer, sem praticar, não era hábito dele, né? Tem uma propaganda muito bacana até que ficou bem famosa nas redes sociais. O avô, ele está sentado na mesa de jantar e a mãe entra. O pai está sentado na sala, né? Sentadão lá no sofá, na sala. E a mãe entra, e ela entra no telefone já falando, e aí ela já cumprimenta o filho, já liga a cafeteira, já faz um café e entrega lá para o pai que está sentado no sofá, né? Então o pai já poderia ter feito café, mas não fez. Ela liga o fogão para fazer uma outra coisa, ela liga a máquina de lavar e tudo isso no telefone. Ela bota a roupa na máquina de lavar, depois ela começa a catar os brinquedos que estão espalhados na sala. E todo esse vídeo é em torno desse avô. De repente ele para e ele olha esse contexto e ele fala, né, a sensação que dá, a interpretação que eu fiz desse vídeo é que ele fala assim, meu Deus, olha o que eu ensinei para minha filha, né? Foi isso que ela viu comigo e no caso com a mãe, né? Então, é exatamente a história que se repete, é a história que se passa adiante. E é bacana que termina esse vídeo, pelo menos o pai, né, da mãe, o avô, ele vai para casa, ele encontra a esposa fazendo as atividades domésticas e ele não fala nada, e ele começa a arrumar, sem comentar nada, ele simplesmente começa a arrumar as coisas. E termina mais ou menos assim, ele ajudando a esposa ainda se questiona de o que está acontecendo. Né? O que aconteceu que ele está fazendo isso? Mas ele termina deixando uma mensagem para a filha, ele pede desculpa para a filha, né? Ele fala assim, filha, desculpa por você ter nascido assim, né? Por você ter sido criada assim, né? Não é que ela nasceu assim, mas foi isso que a filha dele, né? Foi isso que essa filha cresceu vendo. Exatamente isso. O pai sentado no sofá, o pai hoje jogando videogame, mas antigamente sei lá o que é que fazia, via televisão, não sei, via jornal. E essa mãe fazendo tudo. Então é uma cultura milenar que a gente às vezes quer mudar de uma forma rápida. A nossa geração já tem uma mudança muito grande, a gente já tem homens tomando consciência do papel de homens. Não é que são pais que ajudam, porque pai é pai também tem que ajudar. Essa frase é errada, falar, o meu marido me ajuda muito. Meu marido, ele me ajuda com isso da criança e com aquilo da criança. Não. Esse é o papel dele de pai. Esse é o papel dele de homem. Esse é o novo homem. Esse é o novo pai. Então a gente tem que mudar essa fala,
Porque a gente às vezes reconhece que o papel é nosso e que ele está ajudando. Quando a gente fala, mas ele me ajuda a fazer as coisas de casa, então você está reconhecendo que o papel é teu, que a obrigação é sua e ele só está te ajudando. O pai que cuida da criança não está fazendo mais que a obrigação dele. Isso a gente já está vivendo, essa nova realidade já traz essa nova consciência. A futura geração, acredito eu e espero que esteja bem melhor em termos de consciência, de repartir, de compartilhar, dessa interdependência. A gente tem que quebrar essa palavrinha, né, de independência. A mulher, ela cresceu acostumada com essa independência do marido com ela. Ela viu nos seus pais essa dependência, né? E aí tem pequenas coisas como a mulher servia a refeição para o marido, a mulher tira o sapato quando o pai chegava em casa, né? O marido chegava do trabalho, a mulher tirava o sapato dele. Ela trazia o jornal para ele ler, né? Ela serve a comida para ele, ela serve esse café para ele. Então isso já é uma coisa que já ficou numa geração antiga, não se vê muito hoje, né? A menos que a pessoa faça porque quer e se quer, faça, né? Se é feliz assim, então que assim faça. Mas a gente já vê uma noção maior de interdependência, de um se ajudar o outro. E isso reflete exatamente no tema de mãe, amor que cuida, e pai, amor que protege. Esse homem, ele cresceu aprendendo a proteger o lar. Então é como se ele tem um radar. A gente costuma falar muito isso no coach, que a gente costuma, quando a gente compra um carro, a gente começa a observar, nossa, quanto carro tem na rua, né? Nunca vi esse carro, e de repente tem vários carros. A gente, depois que vira mãe, bota o nome lá do seu filho, por exemplo, minha filha chama Bruna. E agora eu olho assim, mas quanta Bruna tem nesse mundo? Toda hora aparece uma Bruna nova. Isso é porque está no nosso radar. A gente agora percebe isso, né? Então, o homem, ele passou essa vida inteira, toda essa criação, toda essa cultura que vem lá de muito antes, esse foi o radar que ele aprendeu. Então ele aprendeu a olhar para casa, a olhar para o lar, a cuidar, a proteger, a garantir futuro. Os homens são criados, até hoje, esses homens são criados para pensar no futuro. Então os homens só pensam em trabalhar para ter o dinheiro, para garantir o futuro. Essa é a frase. Garantir o futuro. E aí você às vezes fala assim, mas garantir que futuro, né? A gente não sabe. Que futuro você quer garantir? Alguns pais, a gente participa de alguns encontros e eu começo a questionar isso com os pais, a gente tenta trazer essa abordagem num treinamento de paternidade consciente, que é justamente quebrar esse paradigma de antes para a geração que a gente está hoje. E eles falam, mas eu tenho que garantir o futuro, eu tenho que trabalhar, pais que trabalham 14, 16 horas, 18 horas por dia, porque eles querem botar esse sustento em casa e garantir o futuro. Aí eu pergunto, que futuro? Teu filho é um bebê. Teu filho é uma criança que seja. Que futuro? Você sabe qual é o futuro do seu filho, você sabe o que é que ele vai querer, mas eu tenho que garantir boas escolas, eu tenho que garantir boa faculdade, eu tenho que garantir intercâmbio, eu tenho que garantir que ele possa falar não sei quantos idiomas. E aí eu pergunto, e você tem certeza que teu filho vai seguir esse caminho? Se de repente o filho virar hippie, não importa. A gente não sabe exatamente o que é que esse filho vai ser no futuro. Então a gente está antecipando algo, trazendo o futuro para o presente. Isso é viver o futuro aqui no presente. Mas essa é a cabeça do pai, é garantir o futuro, é trabalhar, é sustento, é proteção. O pai, geralmente, é muito comum do homem sair fechando as janelas todas, sair fechando porta, porque ele está protegendo a família. Ele sai na frente da família, né? A mãe está atrás com a criança e o pai está na frente da família. Por quê? Né? Você vai falar assim, falta de educação do caramba, tá lá na frente, né? Falta de educação. É instinto do homem. Ele vai na frente para garantir essa proteção da família. Né? É engraçado que é exatamente o contrário, né? Em vez do pensamento de egoísmo, de não sei, que a mulher fica, né? Ele não está do meu lado. Ele está lá na frente meio que para abrir os caminhos. E por que a mulher é esse amor que cuida? Porque ela é exatamente o reflexo dessa mãe, às vezes da mãe, da avó, da tia, de toda a mulher que ela vê, cuidando do lar, cuidando dos filhos, zelando pelos filhos, olhando essa roupa, olhando se está bem passada, olhando se está com a merenda
na lancheira. E isso é um fato, a gente não muda, né? Nós somos esse reflexo. As mulheres hoje, nós hoje aqui, as mulheres, né, seus 30, 40 anos, nós somos esse fruto dessa geração que teve todo esse reflexo, né? E a gente tem essa frase, a mãe é o amor que cuida, o pai é o amor que protege. Quer dizer que a mãe não protege, o pai não cuida? Não. Só que às vezes a gente quer cobrar desse pai o olhar de cuidar que ele não tem, né? É como se ele não foi ensinado a isso. E às vezes essa mãe também não consegue ter aquele olhar de proteção, né? Por que que geralmente a mãe é a mais permissiva? Por que que a mãe geralmente é aquela parte do coração mole, como falam, né? A mãe deixa tudo, permite tudo, é pura emoção, é por amor, tudo isso que a gente já conhece. Porque ela tem o olhar do cuidar mais forte, né? Ela tem essa coisa de o colo, né? Como falam, o colo da mãe não tem igual. Por que que corre para o colo da mãe quando acontece alguma coisa? Porque existe esse cuidar dela, né? Que é mais forte que o pai. É claro que o desafio da sociedade hoje, o nosso desafio, os pais de hoje que estão formando as criancinhas de amanhã, que nós que estamos formando os pais de amanhã, nós temos esse desafio hoje de equilibrar o cuidar e o proteger. Então a mãe tem que trabalhar, ela tem que se trabalhar, o pai tem que se trabalhar para que os dois tenham esse cuidar e aprender. Né? Essa é exatamente a lição que a gente aprende, né? O tópico, qual é a lição que a gente aprende com isso? Que a gente não deve cobrar do outro aquilo que o outro não tem, aquilo que o outro não aprendeu, aquilo que o outro não sabe dar, é tirar leite de pedra, como falam. Então significa que eu não vou tentar? Não. Tentar é diferente de cobrar. Tentar que o pai tenha o olhar do cuidar, tentar que a mãe tenha o olhar do proteger, fazer com que os dois se conheçam e se equilibrem e se permitam e se entrelacem, é um trabalho de cuidar, de buscar, de tentar, de interagir, de falar, de conversar, não de cobrar. Não é cobrar do pai que dê o banho, que troque a fralda, que coloque para rotar, que acorde na madrugada, que faça comida, que congele a comida. Então são inúmeros casos de mães que reclamam porque o pai não cuida, né? Então aí é que vem essa parte do por que que o pai não cuida, por que que ele às vezes não se sente confiante de ir lá e dar o banho, de trocar a fralda, de fazer a higiene. Esse não é o olhar dele, esse não é o radar dele, né? O radar dele está muito mais em olhar esse ao redor e esse contexto e garantir que esteja tudo ali para que essa mãe possa entrar e cuidar. Esse é um equilíbrio que os dois têm que fazer, né? O nosso último tópico é exatamente essa cobrança que a gente faz do outro. Eu vejo muita mãe, eu faço muito atendimento que termina entrando nessa cobrança do outro. Porque eu acordo na madrugada, porque ele não acorda. Então, essa cobrança, ela tá ligada à expectativa que a gente tem do outro. Qual é a expectativa que a mãe tem do pai? Qual é a expectativa que o pai tem da mãe? Quanto maior a expectativa, maior é a cobrança e maior é a frustração. Porque eu tô criando uma expectativa que o pai vai ser o super pai, que vai dar todos os banhos, que vai trocar todas as fraldas, que vai acordar toda vez na madrugada, que vai ficar segurando para rotar. Essa é a minha expectativa. E quando vem a realidade, e a realidade é diferente, sempre é diferente, porque a expectativa já está dizendo, né? É uma expectativa, é só sonho. Quando vem essa realidade, vem o choque, vem esse confronto, vem esse processo dessa frustração e muitas vezes verdadeiros transtornos familiares, problemas familiares que eles encontram e que reflete na criação do filho. Então a gente não pode cobrar, né? A gente tem que entender o outro, tem que conversar, tem que tentar se ajudar, ajuda mútua, para começar a perceber como que eu posso ajudar o pai a cuidar mais. Sempre tentando lembrar desse processo milenar, de todo esse passado, de toda essa história, de toda essa cultura, né? Você tem que pensar, mas ele não foi educado a isso, né? A gente entra numa faculdade, a gente passa 5 anos para ganhar uma graduação, para começar a trabalhar, para depois você ganhar uma experiência, né? E aí a gente quer cobrar essa experiência assim tão
rápida do pai de, tá bom, agora você troca lá a fralda. E aí eu sei que as mães se perguntam, tá, mas eu faço isso, eu troco a fralda tranquilamente. Eu nunca dei banho, eu nunca dei fralda, e meu filho chega em casa e eu faço isso com tranquilidade. Porque esse é o dom da mulher. Além de ter esse dom materno, é por isso que ela gesta esse filho, 9 meses. Não é à toa que a mulher passa 40 semanas fazendo toda essa gestação. É a forma que a natureza prepara essa mulher para começar uma nova etapa. Então, não é balela, não é mentira, é um dom, realmente existe uma natureza por trás que prepara essa mãe para suportar tudo que vem pela maternidade. Além desse dom, ela tem esse reflexo no consciente dela, no subconsciente. A gente viu as nossas mães, nós brincávamos de comidinha, nós brincávamos da boneca, nós brincávamos de varrer a casa com a vassourinha pequenininha. Então a gente soma um dom, a gente soma a natureza com aquilo que foi ensinado, né? Que está no nosso radar. Então aí fica fácil para a mãe tomar a frente da coisa. Como que a mãe pode ajudar o pai a crescer mais com esse cuidar? Tome menos à frente. É difícil. Tem muita mãe que pratica isso comigo, de tentar permitir, né? Então você tem que diminuir a sua liderança, você tem que tomar menos frente da coisa e deixar que o pai entre, porque ele está se descobrindo. Diferente da mulher que quando, né, nasce, que vira essa mãe, ela já tem esse dom, é diferente para o homem. O homem não tem esse dom, ele vai conquistar esse dom, ele vai ganhar, ele vai desenvolver, ele vai aprimorar. Então a fralda vai ser trocada ao contrário, mas depois ele já acerta, né? E não é para você falar, não vai trocar mais a fralda aí, você não sabe trocar, você botou a fralda trocada, parece que é burro, né? Infelizmente, algumas mães falam isso. Não é para fazer essa postura, é para falar, na próxima você acerta. Tenho certeza que na próxima você acerta. Então é menos cobrança e mais entendimento do que o outro pode dar. Porque foi assim que ele foi educado, né? Vamos dizer assim. Eu não peguei meu cartãozinho, mas as nossas redes sociais, para quem quer acompanhar a Mamãe Mulher, no Facebook é Espaço Mamãe Mulher, no Instagram é Mamãe Mulher, meu e-mail, para vocês mandarem dúvidas, sugestões de temas e dúvidas e tudo que vocês quiserem, é atendimento@mamãemulher.com.br e o meu telefone é 71 99 173 1446. 99 173 1446. Até segunda que vem, às 9h30, falando mais de assuntos já voltados para criação. Assuntos maravilhosos, que as pessoas às vezes fogem de falar, mas a gente tá aqui para falar, tá bom? Breve eu divulgo, a gente vai estar abrindo o nosso canal no YouTube. Obrigada. Eu vou estar abrindo, mas eu divulgo o canal no YouTube. A gente vai estar com vídeos reservados para quem está fechando o nosso canal dentro do site e vídeos abertos falando de bastante coisa, tá bom? Beijo a todos vocês, boa noite, gente, sabedoria e paz.